Olá! Hoje vamos mergulhar numa história econômica que está dando o que falar. Começando com o preço da carne bovina lá nos Estados Unidos, que atingiu recordes. Exatamente. E para entender isso melhor, a gente vai usar como base uns pontos bem interessantes de uma entrevista da economista Rita Mondin na CNN Brasil. Ela foca bem nessas relações econômicas complexas. A ideia aqui é seguir o fio dessa meada, né? Ver como esse preço da carne nos Estados Unidos pode estar ligado a uma possível sobretaxa bem pesada, o tal tarifaço sobre produtos brasileiros. E não só isso, tem também mudanças fiscais aqui dentro, como a do IOF, e até umas suspeitas, olha só, de gente usando informação privilegiada no mercado financeiro. Uau! Muita coisa conectada. Ok, então vamos analisar isso. Bom, começando lá pelo centro da questão, a carne nos Estados Unidos. Como você disse, preços nas alturas. E um dado importante, o rebanho americano é o menor dos últimos 74 anos. Sim, e é bom diferenciar, né? Não é como aquela crise do preço do ovo, que foi mais pontual por causa da gripe aviária. Aqui, o problema do rebanho parece ser mais estrutural. Isso tem a ver com o clima, que afeta o custo da ração, tipo soja, milho. Isso tudo encarece a produção. E aí, sabe o que eu acho interessante? O conflito de interesses que isso cria lá nos Estados Unidos. Pois é, de um lado você tem o consumidor americano que, bom, queria pagar menos, né? Talvez até vendo com bons olhos importar carne mais barata, tipo a nossa, a brasileira. Mas do outro lado, tem o produtor, o pecuarista de lá, pressionando o governo, querem barrar ou taxar a carne importada, principalmente a brasileira, para proteger o negócio deles. E eles usam aqueles argumentos, né? Qualidade, fiscalização, coisas que a Rita Mondin, na análise dela, contesta. Ela defende a qualidade do nosso agronegócio. É nesse clima de pressão que surge a ameaça do tal tarifaço. Exato. É aqui que a coisa fica mesmo interessante, porque se fala numa tarifa de 50%, é isso, sobre vários produtos nossos indo para lá. Parece uma medida meio punitiva. Totalmente. A percepção é essa, de punição. Ainda mais porque, se você olhar os números, os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que o contrário. Então fica a pergunta no ar, né? Por que essa punição? E enquanto essa ameaça externa está no ar, aqui dentro, o Brasil, digamos, adicionou mais um elemento de complexidade. Ah, sim, aquela história do IOF, né? O Imposto sobre Operações Financeiras, que subiu de repente em maio. Foi. Depois de uma confusão, veto do Congresso, aí o Supremo reverteu. Quer dizer, uma certa instabilidade nas regras. Exato. E vale notar que teve uma exceção importante, o tal risco sacado, que é aquele mecanismo de adiantar pagamento para fornecedor, esse ficou de fora do aumento específico do IOF. Mas, no geral, No geral, o que preocupa, então, é tanto o custo maior para as operações financeiras, para o crédito, para o fluxo de dinheiro, quanto a imprevisibilidade. Tipo, as regras mudam assim, de repente. justamente, isso gera o que a fonte chama de insegurança jurídica. Imagina para o investidor, um país onde o imposto sobe do nada e que, ao mesmo tempo, pode levar uma tarifa punitiva lá fora. Fica complicado, né? É como se a economia estivesse sendo apertada dos dois lados. Exato. E se a gente conectar isso ao cenário maior, a análise sugere que essa postura dos Estados Unidos, talvez ligada a figuras como Trump, pode ter um viés que não é só econômico. Como assim, um viés político? A economista aponta para a posição do Brasil. Sabe, a maior economia aqui da América Latina, democracia e tal, mas que também está nos BRICS. Tem relações com países que, bom, não são exatamente os melhores amigos dos Estados Unidos. Entendi. Então, a sugestão dela é que o Brasil deveria focar em se afirmar como um país neutro, que negocia com todo mundo sem importar essas brigas externas. Faz sentido. Mas e no meio disso tudo, ainda tem a questão do mercado financeiro que você mencionou. Aquela suspeita de insider trading. Pois é. Isso levanta uma bandeira vermelha sobre a integridade do mercado. A suspeita, segundo a Rita Mondin, vem de movimentações estranhas, volumes muito grandes de compra de dólar antes da notícia do tarifaço vazar. Antes? Sim, antes de ser público. E aí vendas logo depois que a notícia saiu. E como eles percebem isso? Esses volumes atípicos? Olha, o mercado tem uma média de negociação diária, né? Quando acontece um volume muito acima dessa média, muito concentrado e logo antes de uma notícia importante, acende um alerta. Entendi.
Tudo fica registrado, claro. Sim, tudo registrado. A fonte até lembra que já houve suspeitas parecidas antes, com tarifas do Trump contra a Europa, África do Sul, México, mas que lá nos Estados Unidos parece que as investigações foram meio que barradas no Congresso. E aqui no Brasil, como tá isso? Aqui a gente tem que esperar, né, ver o que os órgãos fiscalizadores vão apurar sobre essas operações suspeitas. Bom, então, para resumir a confusão toda, temos a pressão no mercado de carne americano por causa do rebanho pequeno, Uhum, as tensões comerciais com essa ameaça de tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, certo? aqui dentro, a incerteza fiscal por causa dessa mudança repentina no IOF, Isso. e ainda por cima essa dúvida sobre a lisura do mercado financeiro, com suspeita de insider trading ligada a tudo isso. É, uma teia bem complexa mesmo. Exatamente, uma teia complexa. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, né? Algo para a gente pensar um pouco mais. Manda. Considerando toda essa mistura de fatores econômicos, políticos, até de ética de mercado, que ideias fundamentais sobre como o mundo negocia, sobre a soberania de cada país, sobre os interesses nacionais, que ideias estão sendo testadas agora, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Fica aí a reflexão sobre esse jogo de poder e dependência mútua no cenário global de hoje.